E para iniciarmos a nossa conversa de hoje, vamos então fazer a prece de Caritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. E nós estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, onde o nosso querido instrutor espiritual, Emmanuel, dita a Francisco Cândido Xavier, nosso saudoso amigo e companheiro de jornada, que nos deixou este grande legado, os ensinamentos de Jesus. E Emmanuel dita a Chico Xavier, no livro Caminho, Verdade e Vida, lições para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Se para muitos a Bíblia, se para outros os livros da codificação espírita são de difícil entendimento, nós temos aí as explicações dos benfeitores espirituais. E entre estes grandes auxiliares do Cristo, Emmanuel, dentro da codificação espírita, dentro da doutrina espírita, é o encarregado de trazer-nos estes ensinamentos tão claros e que fazem parte do nosso cotidiano. A lição de hoje é a de número 7, tudo novo. E Emmanuel retira da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, o versículo 17, que diz assim: assim é que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E aí ele discorre. É muito comum observarmos crentes inquietos, utilizando recursos sagrados da oração para que se perpetuem situações injustificáveis, tão só porque envolvem certas vantagens imediatas para suas preocupações egoísticas. Semelhante atitude mental constitui resolução muito grave. Cristo ensinou a paciência e a tolerância,
mas nunca determinou que seus discípulos estabelecessem acordo com os erros que infelicitam o mundo. Em face dessa decisão, foi à cruz e legou o último testemunho de não violência, mas também de não acomodação com as trevas em que se compraz a maioria das criaturas. Não se engane o crente acerca do caminho que lhe compete. Em Cristo, tudo deve ser renovado. O passado delituoso estará morto. As situações de dúvida terão chegado ao fim. As velhas cogitações do homem carnal darão lugar à vida nova em espírito, onde tudo signifique sadia reconstrução para o futuro eterno. É contrassenso valer-se do nome de Jesus para tentar a continuação de antigos erros. Quando notarmos a presença de um crente de boa palavra, mas sem o íntimo renovado, dirigindo-se ao Mestre como um prisioneiro carregado de cadeias, estejamos certos de que esse irmão pode estar à porta do Cristo, pela sinceridade das intenções. No entanto, não conseguiu ainda a penetração no santuário do amor. Bela lição e um belo ensinamento. Cristo nos renova, Cristo nos alimenta, nos sustenta em nossa caminhada. Como espíritos imperfeitos, nós estamos aqui aprendendo, nós estamos caminhando em direção à nossa evolução espiritual. Somos todos ainda crianças espirituais. Estamos nas nossas primeiras encarnações, mas temos uma destinação de um dia sermos como o Cristo, fazer tudo o que ele fez e mais, o que ele faz e mais. Porque Jesus foi, é e será sempre nosso guia e modelo, uma referência de moral e principalmente de obediência à lei divina. Nós que estamos a caminho da luz, nós estamos caminhando ainda há pouco sob o nosso livre-arbítrio. E ainda temos muitas concepções, ainda temos muitos dogmas, ainda temos que superar muitas crendices e superstições em nossa caminhada evolutiva. Mas todo dia é uma oportunidade nova de recomeçar. Tudo novo é o título da lição de hoje. Sim, tudo novo com o Cristo, para o Cristo e com Cristo. Hoje, todos nós concebemos o que é o erro. O erro, muitas vezes, pode ser falta de conhecimento, falta de informações. Porém, muitos irmãos e companheiros continuam e perpetuam no erro por comodismo, para tirar vantagens, de acordo com seus interesses e as suas conveniências. Mas tudo no tempo de Deus cumprirá o processo da evolução. Jesus, quando esteve aqui entre nós, Jesus corrigiu, na forma e no fundo, as situações temporárias. As leis mosaicas, por exemplo, as leis de Moisés, Jesus as mudou profundamente, porque já não mais se aplicava quando ele aqui esteve em forma humana, a manifestação divina da misericórdia de Deus, nosso Pai. Então, as leis humanas, elas são temporárias. As leis humanas, elas são transitórias, o que não significa que nós não tenhamos que respeitá-las e observá-las, pois elas estão de acordo com o momento espiritual em que nós e o planeta que nos abriga, ora, precisa viver. Tudo novo com Jesus significa aprender os seus ensinamentos,
colocar em prática tudo aquilo que ele nos deixou como legado. Alguns irmãos, alguns companheiros e muitas denominações religiosas ainda usam o Evangelho de Jesus para escravizar. Muitos daqueles que deveriam ser luz para iluminar as trevas da ignorância ainda procuram tirar vantagens e manter as mordomias e as regalias, mantendo a incredulidade e, principalmente, subtraindo aos necessitados o acolhimento e o fortalecimento espiritual para que todos possam florescer e frutificar. Ao amanhecer, quando todos nós despertamos no corpo físico, retornando da pátria espiritual, é uma oportunidade que nós estamos tendo de avançar e, principalmente, de mostrar a todos aqueles que caminham conosco a nossa transformação para um homem de bem. A nossa transformação ciente e consciente de criaturas que foram criadas à imagem e semelhança da inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, Deus, nosso Pai. Temos muito o que corrigir. Jesus, aqui quando esteve, Jesus se fez acompanhar dos apóstolos e muitos outros seguidores. Jesus não procurou os perfeitos, Jesus não procurou os melhores. Jesus procurou aqueles que estavam dispostos à transformação. Jesus se fez acompanhar daqueles que estavam dispostos a modificar o rumo da sua vida, pois compreendendo que nós somos espíritos eternos a caminho da luz. Jesus ensinou porque tinha conhecimento, porque tem conhecimento e passou as informações de acordo com a necessidade daqueles que o acompanhavam, daqueles que o seguiam. Jesus educou, porque educar é colocar em prática tudo aquilo que ensinamos. Educar é exemplificar aquilo que nós falamos em palavras. Jesus muitas vezes usou de simbolismos fortes. Jesus muitas vezes, para poder falar ao coração, primeiro precisou falar os olhos, esclarecer, mostrar, guiar, e é o que todos nós hoje temos que levar na nossa vida diária. Todos nós estamos a caminho da luz. A porta larga da perdição ainda agrada aos olhos. Os erros e as imperfeições muitas vezes são contados a ideia de que eu nasci assim e eu vou morrer assim. E vai sofrer assim, poderíamos acrescentar. Pois o Cristo é transformação, o Cristo é renovação, novas concepções, novos valores. O amar ao próximo como a si mesmo é o caminho, é a direção a seguir por todos nós. Nós não vamos ao Pai se não for no caminho que é Jesus. E esse caminho, ele é todo novo. Por quê? Porque nós precisamos deixar tudo aquilo que um dia foi causa de dor, de sofrimento para nós e para aqueles que caminham conosco. Jesus, em toda a sua caminhada, Jesus não discutiu, Jesus não causou atrito e Jesus não procurou convencer ninguém da sua verdade, porque ele disse, eu sou a verdade. Ele falava, e falava aos corações, mas muitas vezes, devido aos interesses mesquinhos e materiais, muitas vezes para manter a regalia e principalmente aí a dominação sobre criaturas ali que estavam sob a tutela, muitas dessas criaturas abusaram do conhecimento e da informação.
Jesus é para nós um exemplo de renúncia, de sacrifício agradável a Deus. Porém, Jesus é a paciência, Jesus é a tolerância, Jesus é a compreensão e o entendimento. Ele compreendia o estado e a necessidade em que cada um de nós se encontrava. Aos cegos, ele abriu os olhos para a luz, para Deus, nosso Pai, para uma nova oportunidade, uma nova visão, um novo mundo, uma nova época, uma nova era. Aos paralíticos, Jesus ofertou a oportunidade de voltar a andar, deixar com que os pés nos conduzam no caminho da luz, no caminho que é Jesus. Aos braços atrofiados, Jesus ofereceu a oportunidade do abraço, do trabalho digno, as mãos que devem erguer-se para louvar, pedir e agradecer, como nos ensina Kardec na lei de adoração, uma das leis morais. Jesus curou doentes do físico e do espírito. Jesus foi a luz onde se fazia trevas. Jesus saciou a fome espiritual e a fome material. A fome material, Jesus multiplicou os pães e os peixes. A fome espiritual, Jesus trouxe o alento. Jesus mostrou a sabedoria de Deus, nosso Pai. Jesus alimentou material, espiritualmente e nos ensinou como praticar a caridade. Vestir os nus, limpar os leprosos, curar os enfermos e encaminhar os nossos irmãos em formas de demônios. São as criaturas que caminham conosco. Todos nós somos imperfeitos, mas a partir do momento em que tomamos conhecimento do Evangelho de Jesus, nós caminhamos para a luz. E caminhamos nos fazendo acompanhar de nossos irmãos e companheiros que conosco caminham, que também estão em busca da luz. Jesus, no momento supremo do Calvário, ali vencendo a inveja, o ciúme, Jesus ali sendo de forma cruel açoitado e humilhado. Jesus ainda se compadeceu de todos nós, intercedendo junto ao Pai pela nossa ignorância e pelas nossas mazelas. Pai, perdoai-os. Eles ainda não sabem o que fazem. Mas hoje, 2023 anos depois da sua estada aqui entre nós, hoje é tudo novo. Tudo novo com o Cristo. Tudo novo com os ensinamentos que Jesus nos deixou. Hoje, todos nós sabemos que a materialidade é temporária, é passageira. Somos espíritos vivendo uma experiência terrena. Temos necessidades materiais, mas elas jamais poderão ser e ter maior valor do que as conquistas espirituais que levaremos conosco para todo o sempre. Sim, é Jesus exemplificando, é Jesus vivendo de uma forma humana. Uma família onde muitas vezes seus irmãos não o compreendiam. É Jesus, muitas vezes, ali dialogando com os doutores, mostrando a ignorância, mostrando que dogmas, mostrando que essas crendices e superstições hoje já não têm mais lugar no coração das criaturas. Pois todos nós temos que adorar Deus em espírito. A nossa adoração a Deus é praticar aquilo que Jesus nos deixou como legado. A doutrina espírita nos trouxe um caminho, nos trouxe uma direção,
Não um caminho diferente do caminho que é Jesus, mas na nossa vida existencial, nós vamos andar por vários caminhos. O caminho do erro, o caminho do engano, o caminho da construção, o caminho da família, o caminho do trabalho, o caminho das convenções sociais, o caminho das nossas necessidades materiais, o caminho da sabedoria. Estamos aqui construindo o nosso edifício espiritual. E na nossa infância espiritual, nós hoje estamos na base, no alicerce. Nós precisamos construir a nossa edificação sob uma base segura, a casa sob a pedra. Tudo novo na nossa construção, tudo novo no nosso espírito, tudo novo na nossa existência, para que nós, onde e com quem estivermos, sejamos ferramentas úteis e instrumentos a serviço do bem e a serviço do amor. Que Jesus seja o nosso companheiro de todas as horas. Que todos aqueles que de nós se aproximem não vejam em nós as criaturas imperfeitas, falíveis, mas que vejam o Cristo que já existe em cada um de nós. Renovar a humanidade, renovar o mundo, o planeta Terra, que caminha firmemente em direção ao mundo de regeneração. E tudo novo a cada dia, uma nova concepção, uma nova moralidade, um novo conceito, onde a fé, a caridade, onde a fraternidade, a tolerância e a paciência se faz necessário ser para todos nós companheiros de viagem, companheiros da nossa destinação. Que Jesus seja o caminho que todos nós estamos a trilhar. Que a sua verdade realmente nos torne livres e que todos nós possamos levar o pão da vida a todos aqueles que têm fome. Fome do saber, fome do fazer. Que a paz de Jesus esteja e permaneça junto a nós, hoje e para todos sempre, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.